Graça e paz, internautas, graça e paz, povo de Deus. Vamos de mais um vídeo para o nosso canal. Desta feita, Elias Soares de Moraes, o mestre Elias Soares de Moraes, é supostamente refutado pelo Erivelto, preterista do canal Academia Preterista. Antes de continuar com o vídeo, peço que dê o seu like, comente, jogue nas redes sociais e nós estaremos aqui gerando conteúdos e mais conteúdos em defesa da igreja. Queridos, vamos ao vídeo. Veja bem, o mestre Elias Soares de Moraes defendendo o pré-tribulacionismo. Quero deixar claro que eu não estou aqui defendendo o pré-tribulacionismo, nem o pós, a questão não é essa, e tampouco defendendo o mestre Elias Soares de Moraes, até porque o Elias Soares de Moraes, como o Brasil e o mundo sabe, não precisa que ninguém o defenda devido à tamanha capacidade e o dom que Deus lhe deu, o dom de mestre das Escrituras. Mas, lembrando mais uma vez, não estou aqui defendendo o pré nem pós, a ideia não é essa, e nem tampouco defender o mestre Elias Soares de Moraes, mas combater a heresia preterista, tá? Olha o que o Erivelto vai dizer. O mestre Elias Soares de Moraes usa o texto de 1 Tessalonicenses 4,16 para falar que Jesus vem arrebatar a igreja antes da grande tribulação. O Erivelto vai tentar contra-argumentar o Elias Soares de Moraes, dizendo que o episódio de 1 Tessalonicenses 4,16 se cumpriu no primeiro século, se cumpriu no ano 70. E olha o argumento do Erivelto. É muito simples o argumento dele, muito sensível, mas eu vou deixar você ouvir o argumento dele para eu mostrar a simplicidade. Ou seja, quando eu falo simplicidade, não é simplicidade no sentido de humildade, é simplicidade no sentido de ignorância mesmo, ou seja, como é que eu diria sem destratá-lo? De desconhecimento de uma leitura simples do texto. Vamos lá. Os irmãos estavam morrendo por defenderem a fé em Jesus Cristo. A tal ponto ele dizia assim, olha só, no versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, ele descreve que os acontecimentos estariam no tempo de vida daqueles irmãos que estavam sofrendo os escárnios e a morte por conta da fé em Jesus. Ele diz que nós, os que ficarmos vivos, olha só, os que ficarmos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Então isso aqui não tem nada a ver com o nosso tempo presente e não está isentando a igreja de passar pela grande tribulação. Pois é, ele vai dizer que o texto não tem nada a ver com o nosso tempo presente e não está isentando a igreja de passar pela grande tribulação. Em relação à igreja passar pela grande tribulação ou não, não é esta a questão. A questão é que esse texto, realmente, pelo fato de Paulo dizer, nós os que ficarmos vivos, significa dizer que teria que ter se cumprido nos dias de Paulo, até o ano 70, naquele século, com aquela geração dos Tessalonicenses? Será que é isso? Onde está a inocência e o desconhecimento de leitura do nosso querido Erivelto? É o seguinte, porque vos dizemos isso, né, pela palavra do Senhor, que nós, os vivos, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Não precederemos os que dormem. Então, qual a simplicidade aqui? Quando o pronome nós, que é o pronome sujeito aqui, aí depois vem o aposto, os que ficarmos vivos, esse que ficarmos vivos é um aposto para o pronome nós, mas o pronome nós aqui é um sujeito. Acontece que quando o pronome nós é um sujeito, não significa dizer necessariamente que as pessoas envolvidas no discurso que o episódio está limitado às pessoas envolvidas no discurso, nem tampouco que as pessoas envolvidas no discurso obrigatoriamente participarão do evento mencionado no discurso. O que é isso? Dentre outras regras que o tempo não me permite explicar, quando o pronome nós ele é genérico, ele não se limita às pessoas do discurso, ou seja, os interlocutores, nem o falante, nem o ouvinte, nem o emissor, nem o receptor, e nem tampouco se faz necessário que ambos pertençam ao tempo do evento mencionado. Quando o sujeito é genérico, ele não define
de forma limitada e nem obrigatória as pessoas do discurso para o episódio. Eu vou dar um exemplo aqui para que vocês entendam. Nós, os que ficarmos vivos para a mudança da cor da camisa da seleção brasileira, de maneira nenhuma precederemos os autores da mudança. Ok? Ok. Então, quando eu falo nós, os que ficarmos vivos para a mudança da cor da camisa da seleção brasileira, eu não estou falando de nós, eu e você, ouvinte deste vídeo, não. Eu estou falando de nós brasileiros, o nós aqui é genérico. Então, Paulo não está, primeiro, limitando as pessoas de Tessalônica. Não, esse é o primeiro ponto. O pronome sujeito, quando ele é genérico, ele não limita as pessoas do discurso ao evento. E outra coisa não significa dizer que eu e você, meu ouvinte, meu internauta, seguidor, também estará vivo quando isso acontecer. O que significa dizer que é tanto que aqui nós temos dois particípios, né? O particípio zontes e o particípio perileipomenoi. Nós temos dois particípios presentes, um ativo e outro passivo. E o que é que isso significa dizer? Significa dizer que nós os vivendo, nós os que estiverem vivos, ou seja, nós os que não morrerem. Os que não morrerem. Pode ser eu, o interlocutor, que morra. Pode ser você, ouvinte, que morra. Não se faz necessário que seja esta geração, que seja este povo, que sejam os interlocutores. Não. Significa dizer que todos quantos morrerem em Cristo Jesus, ressuscitarão primeiro do que todos que estiverem vivos quando ele voltar. Quando? Quando o interlocutor, os interlocutores, emissor e leitor, ainda estiverem vivos? Não. Quando, na verdade, o texto está dizendo o seguinte, que quem estiver vivo quando ele voltar, não importa quando, se daqui a 1 ano, 10 anos, 1000 anos, 2000 anos, não importa quando, mas os que ficarmos vivos, é tanto que os particípios presentes aqui, eles são traduzidos no modo subjuntivo para a língua portuguesa. Nós os que ficarmos vivos, ou seja, nós os que estivermos vivos, nós quem não morrer. Então, na verdade, o texto está justamente dizendo que todos os interlocutores podem estar mortos, mas os que ficarem vivos não precederão os que dormem na vinda do Senhor. Ou seja, quem estiver vivo, o texto não está limitando o tempo em que o acontecimento se dará, que seria no tempo dos interlocutores. Não, o texto está dizendo, os vivos, quando isso acontecer, quem estiver vivo, o nós aqui é sujeito genérico, quem estiver vivo, não vai preceder os que dormem. Aí o Erivelto coloca que Paulo diz, consolai uns aos outros com estas palavras. Uma vez que muitos iriam sofrer penosamente por conta de manter-se firme na fé em Jesus. Isso é declarado por Jesus em Mateus 24, quanto que muitos seriam perseguidos por causa do nome dele. Então, isso aqui não está isento à igreja. Está escrito aqui, essa carta foi escrita em 50, antes de 70. Uma vez que a grande tribulação envolve 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e está bem explícito lá em Daniel capítulo 12, que levaria o fim da cidade e do templo. Isso tem tudo a ver com... Observe bem que ele faz um amaranhado aqui. Primeiro ele erra no texto de Tessalonicenses. O texto de Mateus 24, esta geração, eu já tenho um vídeo no meu canal aí, que geração é esta? Não significa dizer que seja aquela geração limitada a 70 ou ao ano 100. E ele vai dizer, se Paulo diz, o Erivelto fala, consolai uns aos outros com essa palavra, como era que os irmãos iam ser consolados? O consolo aí não é que eles estariam vivos quando Jesus voltar. O consolo aí é que todos os que estão mortos ou que morrerem em Cristo, quando Jesus voltar, serão ressuscitados. O consolo é esse. Então até os ouvintes podem consolar uns aos outros dizendo, olha, igreja de Tessalônica, amados,
Não se preocupe, os mortos vão ressuscitar, ainda que nós morramos, ainda que Paulo morra, que todo mundo morra. Mas quando Jesus voltar, não se sabe quando, mas quando ele voltar, pode ter certeza que quem estiver vivo não vai ser arrebatado antes dos mortos. Ou seja, o consolo é a garantia de que os mortos ressuscitarão quando ele voltar, não a garantia de que os interlocutores estariam vivos. Na sequência, o Erivelto, ele vai tratar de um outro texto. Não tem nada a ver com o nosso... Eu ainda morri. Deixa eu pegar aqui. Paulo consolar os irmãos de uma culpa, que ele vai dizer o que aqui no versículo 18? Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, qual é o sentido de Paulo consolar os irmãos de uma coisa que pois não estava no contexto do tempo de vida deles, esses acontecimentos? Vocês percebem a inocência do argumento? O consolo é, quem morrer vai ressuscitar primeiro do que os que estiverem vivos. O consolo não é, ele vai vir, todos nós vamos estar vivos. Entende isso? É lamentável, chega a ser... É triste, né? É por isso, amados, que eu aconselho, cuidado na hora de pegar interpretações aleijadas, interpretações mancas. Olha o nome do canal, Academia Teológica. No 5, qual ele mencionou aí, né? Dizendo que esse texto aqui comprova, porque ele vem levantando a questão de que Paulo estivesse ensinando todos os acontecimentos que ocorreriam antes da grande tribulação, porque ele lê no versículo 9, e por conta do texto está falando que o Senhor não tinha destinado a igreja para a ira, então o arrebatamento acontece antes. Não, isso aqui é deturpação. Vamos ler o texto direitinho? Olha lá. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não está dizendo aqui que o arrebatamento acontece antes. Paulo está dizendo aqui, a afirmativa de Paulo é que os irmãos não iriam sofrer a penalidade aos quais aqueles que perseguiam a igreja receberiam, porque a ira vinha com esse intuito de manifestar o juízo de Deus que cairia sobre toda a injustiça vivenciada no mundo ecumene, o qual é a questão que eu... Olha o outro erro dele quando vai para 1 Tessalonicenses 5,9. Nós não fomos destinados à ira, mas à aquisição da salvação. Ele vai dizer que ali é uma referência a que os irmãos não sofreriam a ira que viria para o mundo ecumênico, que seria a destruição de Jerusalém no ano 70. É essa a interpretação do nobre Erivelto. No entanto, amados, é tão fácil o texto. A ira ali não é a grande tribulação, isso é bem verdade, já começa por aí, não é a grande tribulação. E ira aí também não é a destruição de Jerusalém no ano 70. A Bíblia diz que será dia de vingança para aquele povo, tá? Jerusalém será pisada, sim, diz. Mas esta ira aí, ela é antitética à salvação, é a antítese da salvação. Essa ira aí é a condenação do juízo final. Essa ira aí não tem nada a ver com grande tribulação. Observe, nós não fomos destinados à ira, mas à aquisição da salvação. Ou seja, nós não fomos destinados à condenação eterna, mas à salvação. Ira aí é contraste de salvação. Salvação é contraste de ira. Ira nas epístolas paulinas não diz respeito à grande tribulação, muito menos à destruição de Jerusalém no ano 70. Observe como há uma inocência gigantesca no argumento do nobre Erivelto. Veja bem, Paulo diz, nós éramos por natureza filhos da ira. Ira em Paulo, isso é chamado de digital do autor, como o autor usa tal termo em todos os seus textos. Paulo usa ira em Efésios, nós éramos por natureza filhos da ira como os demais que não têm esperança. Nós quem éramos por natureza filhos da ira? Nós, todos aqueles que viveram nos tempos de Paulo, todos aqueles que vivem sem o evangelho durante 2000 anos.
Todos os que não estão no evangelho são, por natureza, filhos da ira. Filhos da ira. Paulo diz, nós éramos, por natureza, filhos da ira. Então significa dizer que os filhos da ira dos tempos de Paulo, que não aceitaram Jesus, vão ter que ressuscitar para participar da grande tribulação, porque são filhos da ira? Não, a ira ali não é grande tribulação. A ira ali é antítese de salvação. A ira é condenação final. Então, meus amados, eu vou ficar por aqui porque o vídeo está ficando longo, mas eu vou falar uma coisa, é de uma inocência brutal, tá? Os argumentos do nobre Erivelto, tá? Então quero deixar aqui os meus parabéns ao mestre Elias Soares de Moraes, pois quer pré-tribulacionista, quer pós-tribulacionista, não importa. Os textos citados pelo mestre Elias Soares de Moraes não dizem respeito a uma vinda de Jesus no ano 70. Que Deus nos abençoe.